Eclesiastes, capítulo 8. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Versículo 5. O tema da submissão na Bíblia nunca foi visto como um princípio de fácil compreensão. O texto mais conhecido e mais polêmico a este respeito encontra-se em Efésios 5:22, que diz: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Este verso tem sido interpretado como machista e fora do contexto atual, o que não é verdade. Toda mulher cristã que busca em Deus o conhecimento da verdade e uma vida em harmonia com a sua palavra entenderá o princípio contido nas palavras de Paulo. Já o texto de hoje indica uma submissão suprema, ou seja, o que o rei ou o governante falar, cumpre-nos obedecer. Talvez se as pessoas soubessem simplesmente qual é o significado de submissão, não considerassem tão absurda essa ideia. Submissão é a circunstância em que se deve obedecer. Guarde bem esta palavra, dever. Voltaremos a destacá-la no capítulo 12. O problema é que a maioria confunde submissão com subserviência. Subserviência significa aquele que obedece de forma humilhante. Com certeza não é essa obediência a que se refere às Escrituras. A obediência nunca foi requisito para a salvação, mas deve ser o resultado dela. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte seria o nosso destino eterno. Ele mesmo nos deixou exemplo quando declarou: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículo 10. A submissão bíblica é, sem dúvida, uma forma de tirarmos o foco de nós mesmos e de nossos propósitos egoístas e permitirmos que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Não adianta ficarmos cogitando desculpas para a desobediência, mas precisamos buscar na palavra como fugir da rebeldia. O limite da ordem de um rei ou governante foi muito bem definido por Pedro e pelos demais apóstolos, quando disseram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. O nosso dever cristão deve estar acima do nosso dever cívico, mas este também deve ser sempre obedecido, desde que não seja obstáculo para o exercício de nossa fé. Lembre-se de Daniel, quando foi proibido de orar por um decreto inconsequente, e ainda assim não rebaixou a sua norma espiritual, mesmo em face da morte. Estamos cercados de cenas que retratam a grande desigualdade social que há em nosso país e na grande maioria dos países do mundo. Mesmo sendo em grande parte consequência da corrupção e da má gestão pública, isso não nos autoriza a deixarmos de obedecer às autoridades e de fazermos a nossa parte como cidadãos. Na verdade, isso reforça o nosso dever cristão. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Assim também funciona no sentido espiritual. Muitos têm julgado que os perversos gozam privilégios, ao passo que os cristãos têm sofrido, apesar de fazer o bem. Entretanto, a Bíblia diz que o perverso não irá bem, que com certeza o bem que sucede aos que temem a Deus é a promessa de um reino onde o rei é eternamente justo. Portanto, o que devemos fazer, obedecendo ao Senhor, não nos torna escravos de um Deus tirano, mas livres em Cristo, o perfeito legislador. Tiremos, pois, o foco deste mundo e das obras que se fazem debaixo do sol, as quais não podemos compreender, e busquemos viver aqui a nossa verdadeira cidadania. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Louvado sejas tu, ó Deus eterno, por tua bondade e misericórdia,
Queremos viver a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos o que queres que sejamos, a fazermos o que queres que façamos e a nos aproximarmos de Ti cada dia, com o coração contrito e sincero, disposto a ser moldado e de glória em glória, transformado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, cidadãos do Reino de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.